Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, como prometido aos meus alunos, hoje inicia a nossa videoaula. Eu resolvi fazer ao vivo porque talvez possa surgir alguma pergunta. Então, eu tomei essa atividade para mim, né? Essa loucura de tentar dar aula assim, dessa forma. Espero que consigamos. Bom, a aula ela vai ser rápida, né? Porque é mais uma revisão dos trabalhos e uma devolutiva daquilo que vocês já estão fazendo e também daquilo que nós já discutimos no primeiro momento, lá no início do ano. Então, vai ser bem rápido, né? E o tema da aula é o que é filosofia. Bom, para responder essa pergunta, o que é filosofia, como eu sempre digo para vocês, não é fácil, né? Afinal de contas, só em falar em filosofia, a gente já tem a gente já percebe das pessoas, né? Um certo rancor, né? Rancor no sentido de assim, pô, mas o que é isso, né? Para que isso, né? O que isso vai me ajudar? O que isso vai me favorecer? E eu gosto de falar que todo mundo pergunta, né, o que é filosofia, mas ninguém pergunta o porquê da matemática, o porquê da química, o porquê da física, né, o porquê da geografia. Afinal de contas, né, temos uma resposta, porque não perguntam o porquê dessas outras disciplinas, porque elas são mais concretas, né? A matemática é mais fácil de percebê-la no seu dia a dia. Afinal de contas, a matemática está em todos os lugares e não tem como derrubar essa ideia, né? E sim compartilhar e continuar reforçando essa ideia. Porém, né, ao mesmo tempo que vocês não têm essa preocupação em perguntar quais são e o porquê dessas disciplinas, perguntam sobre o porquê da filosofia. Então vamos lá, né? Eu digo que é uma resposta complexa, mas vou tentar responder. Vou responder no primeiro momento, com uma fábula, né, dos 4 mendigos. Era uma vez 4 mendigos, eles estavam, né, caminhando, fazendo a sua peregrinação sem rumo, e eles foram surpreendidos por uma pessoa que estava passando, né, um passante, foram surpreendidos porque essa pessoa parou e lhes deu uma moeda, né, e falou para eles assim: olha, com essa moeda vocês farão aquilo que vocês acham melhor, né? O que vocês decidirem, está decidido. Afinal de contas, Ô Marcos, quem foi Platão? Você sabe melhor do que eu, amiga. Mas deixamos para outro momento. Foi surpreendido e falou: bom, já que a gente vai fazer o que a gente quer com essa moeda, então começou ali uma discussão, né? O primeiro dos 4, que era um persa, se eu não me engano, ele falou assim: olha, com essa moeda eu quero comprar angu, né? Ou seja, ele já manifestou aquilo que ele ia fazer com aquela moeda. Era uma única moeda. Mendigo persa disse: eu quero angu. E pronto, acabou. O outro, que era árabe, falou assim: olha, que angu que nada, né? Na verdade, eu quero inebe, né? Porque inebe é mais gostoso, inebe é mais delicioso, e eu quero inebe. E outra, quem foi que disse que você vai decidir o que fazer com essa moeda? Você quer angu, eu quero inebe. No meio da discussão, entrou o grego, né? Afinal de contas eram 4, né? Entrou o grego e falou: olha, eu não quero angu, eu não quero inebe, eu quero estafio. E por aí foi, até que o quarto se manifestou. Esse quarto, ele era um turco, e falou: olha, vocês 3 estão totalmente errados, vocês 3 estão querendo fazer o que vocês querem fazer, sem nenhum tipo de discussão entre nós, sem perguntar, sem a gente chegar a um consenso. Então eu também quero outra coisa. Na verdade, eu quero um zoom, o turco falou. Bom, agora vocês imaginem: persa, árabe, um turco e um grego, cada um querendo fazer com que aquela moeda que havia ganhado daquele passante,
querendo fazer a sua vontade. Bom, temos aí um problema, né? Temos um problema. Qual que é o problema? O problema é que era uma única moeda e 4 pessoas e cada um queria fazer a sua vontade. Qual que é o problema, pessoal? O problema foi que nenhum dos 4 pararam no primeiro momento, quando foi lhes dado aquela moeda, pararam para conversar, para dialogar, né? Ou seja, eles foram logo de maneira imediatista, né, querendo fazer a sua vontade sem nenhum tipo de reunião entre eles. Se estivesse ali um sábio, né, uma pessoa sábia, uma pessoa que estava pronta para o debate, pronta para discutir aquilo que é para o bem de todos, o sábio logo iria intervir e iria falar o seguinte, trazer a seguinte resposta para o problema. Olha, o problema de vocês não está em cada um querer a sua vontade. O problema de vocês está em que cada um, na verdade, quer a mesma coisa. Porque tanto Inédre, quanto Estafio, quanto Unzum, na verdade, significam uva. Ou seja, os 4 queriam uvas, ou queriam comer uva, porém nenhum deles parou para discutir. E parou para analisar que, mesmo as palavras sendo diferentes, se tratava de uma mesma coisa. O que faltou aí? Faltou investigação, né? Faltou reflexão. É aí que a filosofia entra, né? O processo filosófico, ele na verdade nada mais é do que a arte de perguntar, de se interrogar, de ir além das aparências, né? A arte da filosofia, ou a arte do pensamento filosófico, na verdade trata-se de um pensamento racional, né? Onde busca colocar ordem nas nossas ideias. Tá? Então, isso é filosofia. É buscar racionalmente respostas para muitas coisas que nós, de certa forma, temos dúvidas, porém a gente não para analisar de forma sistemática, de modo ordenado. Tá? Bom, depois dessa fábula, em que eu estou tentando responder o que é filosofia, né? Que no caso seria o quê? Uma investigação, não só uma investigação racional da linguagem, uma investigação racional do mundo que nos cerca, é um perguntar-se, né? É um refletir. Eu vou trazer mais um outro conceito sobre o que é filosofia. De acordo com nosso amigo escritor, filósofo, esse sim é filósofo de verdade, Mário Sérgio Cortella, ele trouxe uma definição de filosofia que me é muito caro, ou seja, que me é muito interessante e que eu adoro também compartilhar essa ideia, né? Para o Cortella, né, um grande escritor, ele fala que filosofia é, na verdade, um grande carimbo, né? O que esse carimbo tem de tão importante assim que define ou que conceitua o que é filosofia? Ele diz que nesse carimbo, né, assim como todo carimbo tem uma imagem, tem uma figura, nesse carimbo tem um grande ponto de interrogação. E a filosofia nada mais é do que um carimbar, né, as coisas que estão ao nosso redor, ou tudo aquilo que nos cerca, até a nós mesmos, para que nós possamos buscar respostas para os nossos anseios, para as nossas dúvidas. Ou seja, então, o processo filosófico nada mais é do que carimbar, interrogar a si e a tudo que o cerca. Bom, pessoal, continuando nessa mesma linha do carimbo, nessa mesma linha da investigação, nessa mesma linha da reflexão, eu, mesmo assim, ainda é abstrato, né, falar de filosofia. Mesmo assim, ainda não é tão concreto, ainda mais para os jovens, né, que nunca tiveram contato, ou para quem nunca teve contato, entender dessa forma, né? Eu, então, nesse caso, vou começar por um outro caminho. Vamos dar outra volta, né? Vamos fazer igual todo mundo faz. Bom, o que é filosofia? Poderia começar pelo significado da palavra, mas isso já está batido, né? Não que não seja importante, eu vou dizer depois, mas a filosofia, além dela ser um carimbo, como já disse, além dela ser uma investigação, é uma investigação do quê? Né? Sobre o quê? A filosofia é uma grande questionadora,
né? Ou o processo filosófico, ele é questionador. Por quê? Ele não se interessa apenas por coisas triviais, ou seja, coisas normais. O processo filosófico, ele busca, de certa forma, explicar o inexplicável, né? Ou seja, mas então, do que me vale buscar explicação para aquilo que é inexplicável? Ora, simples. A partir do momento que você busca explicação para muitas coisas que são inexplicáveis ou que não têm respostas prontas, respostas dadas, respostas bem robustas, bem claras, isso faz de você um filósofo, né? Afinal de contas, você está desenvolvendo aí a sua curiosidade. Você está buscando, né? Você está indo além das aparências e não ficando na mesmice, né? Não ficando nas aparências. A filosofia, pessoal, ela pergunta, por exemplo, o que é a vida? Olha que coisa, né? Perguntar sobre o que é a vida é a mesma coisa que, né, perguntar sobre o que é Deus. Afinal de contas, Deus é algo que foge muitas vezes da nossa compreensão. Tanto é que a explicação de Deus fica no campo emocional, no campo da fé, no campo da crença, né? Ou seja, Deus, ele não se explica dessa forma, né? De uma forma racional e clara. Não que não possamos pensar em Deus de forma racional, podemos sim. Porém, Deus foge muito da nossa compreensão, né? Deus vai além daquilo que nós conseguimos enxergar. Da mesma forma, a vida, né? A filosofia pergunta por que existimos, né? A filosofia pergunta por que morremos, ou o que é a morte, né? Então, dessa forma, falar de filosofia ou fazer filosofia é você não ficar no campo da estagnação, ou seja, é você não ficar parado. A filosofia, ela faz com que nós, para quem gosta, para quem tem curiosidade, para quem quer descobrir as coisas, para quem quer ir além da ignorância, passar da arrogância para o conhecimento, a filosofia, ela faz com que você esqueça a buscar por satisfação e se torne um ser humano insatisfeito. Porque, na verdade, o que deve mover a nossa vida não é a satisfação, né? A satisfação é aquilo que, de certa forma, nos encerra. A satisfação é aquilo que nos, de certa forma, diz: tudo já está pronto, tudo já está acabado, não precisa fazer mais nada, meu filho, fica tranquilo, né? Satisfação é a mesma coisa que você está com sede, vai lá, bebe, mata a sede, estou satisfeito. Está com fome, vai lá, satisfeito, né? Ou seja, a satisfação, ela é legal, ela é bacana, ela traz conforto. Porém, o processo filosófico, ou o modo como nós devemos levar a nossa vida, ou conduzir a nossa vida, ela não pode se basear na satisfação. Ela tem que se basear na insatisfação. Por quê? A insatisfação, ela não encerra. A insatisfação é uma busca contínua. Porque quando você está insatisfeito, você não pensa que as coisas estão prontas, acabadas, definidas. Quando você está insatisfeito, você entende que a vida, você entende que o ser humano, ele é, na verdade, um grande processo. Ou como para os filósofos existencialistas do século XX diziam, né? A filosofia é como o ser humano, eu vou comparar aqui, é um grande projeto em construção, né? Porque quando você está insatisfeito, você entende que é preciso sempre mais, né? É preciso sempre, de certa forma, superar-se, superar a si mesmo, superar a tudo que nos cerca e que nos prende. No caso, acho que uma das prisões mais importantes que nós devemos escapar é da prisão da ignorância, da prisão da arrogância, da presunção. E quando você está insatisfeito, você busca libertar-se, né? Você busca essa construção. E você entende que a construção, ela é algo que tem que ter pilares firmes, porém ela nunca acaba, né? Afinal de contas, a vida não é apenas nascer, crescer e morrer, né? Viver é muito mais, né? A vida, ela sempre nos pede mais. E se você está insatisfeito, você vai entender o quê? Você vai entender que é preciso sim ser atuante, ser uma pessoa que, de certa forma, contribui para
a sociedade que você vive, contribui para a sua família, contribui para o bairro que você está inserido. Ou seja, a insatisfação é isso. A insatisfação faz com que nós, animais humanos, entendamos o quê? Entendamos que nós, com o poder que temos de refletir, com o poder que temos de intervir no meio em que vivemos, é preciso reforçar sempre essa atividade, reforçar sempre essa necessidade de nos tornarmos cada vez mais humanos e não abutres, né? Não abutre, né? Não nos tornarmos aquele ser humano Homer Simpson, igual eu digo, né? Aquele, a vida tá passando e o cara, mas o que tá acontecendo? Sei lá, não quero. Não, né? Fazer filosofia ou viver na insatisfação é você não reproduzir um outro tipo de pessoa, que eu também sempre digo nas aulas, o ser humano Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Porque quando você é Homer Simpson e quando você é Zeca Pagodinho, você faz com que a vida te leve e não que você leve a vida. Dessa forma você não está intervindo, você não está transformando o mundo em que você vive. Você está apenas vivendo. Eu digo que não é nenhuma existência, né? Você está ali, de certa forma, um vegetal, né? Dentro de uma posição vegetativa e que as pessoas decidem por você, as pessoas escolhem por você e você não fica ali parado, com a boca escancarada, cheia de dentes, realmente esperando a morte chegar. Então, o que é filosofia? Para a gente terminar, filosofia é uma atividade racional que busca carimbar tudo aquilo que existe para que possamos, de certa forma, buscar respostas para os nossos dilemas. É importante finalizar dizendo que não basta apenas encontrar respostas, né? Porque nem sempre as respostas elas são imediatistas ou são imediatas. As respostas elas são resultados de um processo muito grande, né? De um processo enorme. E a filosofia te diz isso, te dá essa oportunidade de você entender que não existe resposta imediata. Afinal de contas, nada está acabado, por mais que pareça. Até lá, pessoal. Abraço.